Vamos lá, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Já oramos, como é costume. Nossas aulas são gravadas. Como vão, meus irmãos e irmãs? Graça e paz. Graça e paz. Amém, graças a Deus a todos. Joia. Vamos lá, meus irmãos. Hoje é a nossa 8ª aula de introdução ao Novo Testamento 1. Teremos mais hoje e quinta-feira e concluímos o módulo. Glória a Deus. Inclusive, deixa eu dar uma informação aqui, irmãos, sobre o trabalho. Na realidade, eu tinha passado já a lista para vocês. Na 6ª aula, eu tinha mencionado que nós estaríamos fazendo um trabalho, mas na realidade, eu tinha mudado no início das aulas. Quem quiser fazer um trabalho de Mateus, de Marcos, Lucas, João ou Atos, ou dos assuntos que nós tratamos do período interbíblico, ou do Jesus histórico, vai ganhar um ponto extra. Mas os trabalhos extras que estavam valendo nota, na realidade, seriam a leitura do período interbíblico com resenha, no caso, ou só a leitura. Quem quiser fazer a resenha, vou estar considerando. Temos 3 vídeos também para assistirmos, que eu passei na descrição, com os links para vocês assistirem. E temos também o livro de Macabeus, que eu tinha pedido como leitura. Ou como eu acabei de explicar agora, via esse audiobook, tá bom? Que seria um trabalho que vocês podem estar fazendo também. Então, tudo bem até aí? Esclarecido? Joia? Tudo que vocês fizerem além disso, ganha um ponto extra, tá bom? Então, meus irmãos, 8ª aula, chegando aqui na reta final, eu acho que a gente caminhou bastante. Quero ler com vocês alguns versículos aqui de Mateus 1. Como é costume, vamos ler alguns versículos na abertura da nossa aula. E hoje nós estaremos trabalhando no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1. Quero ler aqui o versículo de número 3. Mateus 1, 3. Quem achou pode ler para nós. Mas está falhando muito, Maísa, sua linha. Isso, está falhando bastante, filha. Por gentileza, outro irmão, por favor. Mateus 1, 3, por favor. Mateus 1, 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou... Perdão, já estou entrando no quarto. Então, Esrom gerou Arão. Joia. Irmãos, aqui é um texto muito lindo, que a gente começa a ver aqui a linhagem do nosso Salvador, a genealogia começa, né, com Abraão. Todos sabemos que Abraão é o pai da fé. Depois vem Isaac, vem Jacó, e logo dos filhos de Jacó vem Judá. Eu queria aqui gastar um minuto nessa reflexão. Essa genealogia, quando nós estudamos ela é admirável. Por quê? Porque na árvore genealógica de Jesus, temos aqui algumas pessoas que, se nós fôssemos montar a árvore genealógica de Jesus segundo a nossa religião, bem possível nós não colocaríamos essas pessoas aqui. Por exemplo, nós não colocaríamos aqui Betseba, mãe de Salomão, porque a gente iria julgá-la. Nós não colocaríamos aqui Ruth, a Moabita, porque ela era uma Moabita. Nós não colocaríamos de jeito nenhum Raabe, que era uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó. E talvez você diga assim, pastor, mas e quem mais? Tamar. E muito menos Judá. Tamar, eu diria que ela ainda consegue até passar, porque ela faz uma cilada para Judá,
Não sei se vocês lembram da história. Judá casa-se com uma cananeia, tem um filho que é chamado Er. A palavra de Deus ensina que esse homem foi muito cruel, fez coisas que Deus não queria de jeito nenhum. E a Bíblia fala que Deus o mata. O texto lá de Gênesis 38, olha só o que diz. Versículo de número 6. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Opa, desculpa. Estou lendo o versículo errado. É aqui. Aqui. Isso é esse mesmo. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá. Por isso o matou. Conduta perversa. Ou seja, Judá teve um filho que ele teve atitudes perversas. Quais são? Não sabemos. Mas o texto faz uma denúncia e o texto faz uma sentença, que Deus mata. E aí depois, então, Judá chega para o outro filho dele, que é o segundo filho, que é Onã, e fala assim: case-se com essa mulher, que é Tamar, para que você dê linhagem a Er. Possivelmente, não sabemos também o motivo, mas esse outro filho de Judá, que no caso chama-se Onã, deveria ter sofrido nas mãos do próprio Er, porque ele não quer dar linhagem para o seu irmão. Ele derrama o sêmen na terra, ele não faz com que a semente fique nela no momento que coabita, e a Bíblia também vai dizer que Deus, de uma forma curiosa, também, versículo 10 vai concluir: o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Ou seja, que filhos complicados que Judá teve. E aí sobra um terceiro filho, que ainda era criança, e por essa razão Judá não dá para Tamar esse filho mais novo. Esse filho mais novo, chamado Selá, fica só na promessa. Quando ele cresce, Judá não concretiza a promessa. E aí Tamar está sabendo que Judá aparece na cidade com as suas ovelhas para tosquear as ovelhas. E aí ela se disfarça de prostituta. Nesses dias, Judá estava sem esposa, a esposa tinha morrido, e ele, vendo uma prostituta cultual, ele vai até ela e pede para deitar-se com ela. Ela está com o rosto coberto, ela aceita, pede alguma coisa para ajudar. Pastor, é servo de Deus? É, servo de Deus. Que histórias pesadas, não? Histórias pesadíssimas, mas está aqui na Bíblia. E aí, ele dá o selo dele, dá o cajado dele, e como garantia de que ele vai entregar um cabrito, uma ovelha para ela. E ela some. 3 meses se passam, e aí se descobre que ela está grávida. Judá chama o povo, pede para trazer ela para matá-la. E aí, enquanto ela está ali sendo julgada, ela traz os pendentes de Judá e diz: bom, então, aqui está o pai da criança, é os donos desse pendente, que era o próprio Judá. Por que eu estou lendo isso, irmãos? São os ancestrais de Jesus. Está no livro de Mateus. Forte, não? Por que eu estou falando tudo isso? Porque um dia, possivelmente, eles se arrependeram dessa vergonha, porque senão não estariam aqui. Eu acredito nisso. Mas são histórias fortes em que Deus deixa escrito para mostrar muitas vezes que não basta a gente ter uma linhagem religiosa, não basta a gente ter nascido numa igreja, crescido numa igreja, crescer num seminário, fazer teologia. Se a nossa vida não estiver de acordo com aquilo que Deus deseja, a gente vai acabar nadando e morrendo na praia. Porque foi isso que aconteceu aqui com Judá.
Judá, ao saber disso, vê que a atitude dele foi uma atitude mais perversa do que a própria enganação de Tamar, porque Tamar ela queria apenas dar sequência e ter a linhagem do seu marido. Ela não era uma prostituta. Mas Judá, com medo de perder o terceiro filho, não entregou Selá. E aí, o pior de tudo, ele ainda deita-se com uma prostituta. Ora, por que ele não casa-se com uma mulher? Estão entendendo, irmãos? E depois fica sabendo da nora e age com uma roupagem toda religiosa, apedreja, porque ela é vil. Ó, que hipócrita, né? Se nesse momento ele falasse, olha, entreguem elas para os juízes, averiguem melhor a situação, porque quem sou eu para julgá-la? Perceba, olha como nós somos falhos, muitas vezes nas nossas colocações, nos nossos julgamentos, nas nossas tradições, e aí ela, quando mostra os pendentes, quando mostra os objetos que é de Judá, ele tem vergonha, e ali depois ele acaba, vamos dizer assim, assumindo aquelas crianças, e aí a gente conhece a história, nascem 2 filhos, Pérez e Zerá. E Jesus vem da linhagem de Pérez. E o que acontece? Então, eu quis deixar essa breve abertura aqui para a gente nunca se esquecer. Que a gente, se não fosse a misericórdia de Deus nos atingindo, a gente não estaria aqui. Tá bom? E está na linhagem aqui de Mateus, que é para nos envergonhar mesmo, de saber que se tem alguém que ali é melhor do que outro, foi porque a misericórdia atingiu eles. Né? Porque tem vezes que a nossa autojustiça, a nossa autorreligiosidade quer demonstrar que a gente é melhor do que os outros. Quem sabe porque pregamos, ensinamos, damos aula na escola bíblica, temos agora uma formação, em breve vocês serão formados aqui no curso de teologia, então a gente fica sendo, eu diria, valorizado pela igreja e nos sentimos um pouco melhores e que a gente possa sair desse pedestal. Porque se não for a graça de Deus, a gente não estaria aqui. Tá bom, meus irmãos? Fica uma breve reflexão aí para vocês, tá? Beleza? Alguma colocação? Querem fazer algum comentário? Não? Então vamos lá. Então vamos compartilhar aqui o nosso material. Hoje a gente vai começar aqui os slides do nosso querido professor Jair sobre o Evangelho de Mateus. Então vamos lá. Vai ser muito legal, porque daqui em diante vai ser bem rápido, né? Não teremos muito assunto, a não ser os próprios materiais que a gente já vem trabalhando. Tá bom? Vamos lá. Evangelho de Mateus. Jesus, o Rei Messias prometido. Essa foto é linda, hein? Não sei se vocês conseguem visualizar. Ainda mesmo. Né? A multidão linda. Vamos lá, autoria, irmãos. A autoria do Evangelho de Mateus. Quem quer ler para nós? Posso ler? Por favor. Autoria, Mateus, o evangelista, Mateus e o ofício de publicano, Mateus e os impostos, data da composição, local e destinatários, propósito, Mateus, o evangelho para os judeus. Aqui seria a pauta de hoje, a agenda de hoje, tá? Então vamos trabalhar sobre esses temas, tanto da autoria, quanto da pessoa de Mateus, o propósito do livro, data, etc. Pode continuar, pastor, por favor? Tecnicamente, é uma obra anônima. A autoria de Mateus é confirmada pelos testemunhos dos pais apostólicos, Papias, Irineu, Orígenes, Eusébio de Cesareia, e pelas evidências textuais internas. Olha que interessante essa abordagem. Nós não vemos ele falando, eu, Mateus, comecei a escrever. Na realidade, nós não veremos isso em vários livros do Novo Testamento. Em alguns, nós temos uma indicação, em outros não. Nos evangelhos, nós não percebemos isso. Nós notamos uma simples citação em João, quando ele fala o discípulo a quem Jesus amava, fazendo referência dele,
Mas nos outros 3 evangelhos, como estudamos semana passada, que são sinóticos, nós não vemos isso. É comumente conhecido e testemunhado que os pais da igreja davam e autenticavam, de fato, que Mateus era o escritor. Os pais apostólicos, ou seja, o testemunho dos apóstolos e daqueles que os apóstolos deixaram como líderes logo depois deles, e esses outros grandes pais da igreja, Papias, Irineu, Orígenes e Eusébio de Cesareia. Agora, olha que interessante. Lembra que nós estudávamos nas últimas aulas falando sobre os códices? E o que era mesmo os códices, irmãos? Os códices eram um tipo de encardenação, né? Cadernos dos papiros, dos rolos. Na realidade, eram livros encadernados. Sim, Eram papiros encadernados. Exatamente. Eles eram livros feitos de papiro, na sua grande maior parte, depois de pergaminho, encadernados e costurados. Então, eram livros confeccionados disso, né? Não era necessariamente a encadernação, mas eram livros. Diferente do Velho Testamento, que a maioria eram rolos de pergaminhos, né? Mas é isso aí. Joia. Então, olha que interessante. Quando se pegava esses códices sobre Mateus, não sabemos se foram os copistas, mas deduzimos ser eles colocavam lá Evangelho de Mateus como cabeçalho. Lembra que na última aula nós falamos sobre a Bíblia e as divisões da Bíblia em versículos e capítulos? Até li várias porções dos livros, textos, mostrando que na história da igreja haviam vários tipos de divisões, e inclusive nas nossas Bíblias, quando temos o cabeçalho, por exemplo, como aqui em Mateus capítulo 1, quando a gente vê a biografia de Jesus, como a gente leu há pouco, no original não tem a biografia, não, a genealogia de Jesus. No original não tem a genealogia de Jesus. Citando Lucas também, dando essa referência cruzada, chamamos de referências cruzadas. Não tem referência cruzada. No texto original é só a palavra, escrito uma após a outra, em letra maiúsculo, tudo grudado sem ser separado. Mas em algumas cópias, ou seja, em alguns códices, havia a nomenclatura Mateus em cima, ou Evangelho de Mateus, ou de São Mateus, ou Apóstolo Mateus. Interessante, né? Então, temos como base que foi, de fato, Mateus, e temos o testemunho dos pais apostólicos, e algumas evidências textuais internas. Então, a gente chega a essas conclusões da autoria de Mateus. Tudo bem? Até aí, tudo jóia? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim, é interessante que o livro de Mateus, ele começa da genealogia e o texto categoricamente ele não aponta mesmo, né, o autor, né, o escritor. Não. Lucas, né, que escreve para Teófilo. Né? Sim, sim. Mas pode ver que ele também não fala que ele é o escritor, né? Sim, mas pelo menos dá uma evidência maior, né? Evidência maior. Está dizendo, olha, cerca do que eu ouvi, que escolhi, das pessoas que trouxe, ele apurou, né? Lucas Sim, sim. tem pessoas que traz, você sair à rua e apurar um crime. Você escuta o homem da padaria, você escuta as testemunhas ocultas, né? Já que Sim, não, ele sim. só vai narrando, né? Sim, Mateus só vai narrando. e sabe o que é mais curioso, Júnior, irmãos e irmã? Quando a gente pega Mateus, a única citação que nós vemos dele próprio é Mateus 9:9. Abram lá. Olha que lindo. Mateus 9:9. O que está escrito? A vocação dele. 9:9.
Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E agora, olha só o 10 até o 13, pode ver. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Desculpa, de novo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Joia. Aqui nós vemos essa história, e aí a gente vê que logo na sequência, Jesus, ele acaba sendo também aqui rodeado por pessoas parecidas com Mateus. Seria semelhança? Seria coincidência? Ou seria fruto da obra que Mateus estava que Deus tinha acabado de fazer na vida de Mateus? O que vocês acham? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Mateus é um publicano, é um homem influente. Logo depois que ele se converte, acontece de vir muita gente comer com Jesus. E aqui diz o texto, publicanos e pecadores. Acho interessante essa distinção aí. Publicano e pecadores. Então, eu vou mencionar alguma coisa já já. Sei que a gente não está fazendo uma avaliação, né? Nós não estamos fazendo aqui como se diz, um estudo exaustivo do texto, né? Mas o que nós entendemos aqui? Mateus, ele era um publicano, uma pessoa bem influente, convivia com muitas pessoas assim, ele se converte. Logo depois da sua conversão, dá a entender que ele leva muitos amigos dele para conhecerem Jesus. E quem eram os amigos dele? Outros publicanos e pecadores. Por que havia essa distinção, Júnior? Porque, por exemplo, quem não era um publicano, mas caminhava com os publicanos, também tinha uma vida bem desregrada. Geralmente, como os publicanos eles eram ricos e eles já estavam vivendo à margem da sociedade judaica e das leis judaicas, atraía também o quê? Bastante prostitutas. Então, aqui, pecadores, a gente pode fazer uma leitura que os amigos de Mateus, a turma de Mateus e a turma dos pecadores eram sempre os corruptos, os corruptores, e onde tem geralmente os corruptos e os corruptores, tem dinheiro, tem prostituição. E por isso que pecadores também, aqui a gente pode fazer uma leitura, todo aquele que pratica todo tipo de erro e pecados, inclusive a prostituição. Pode falar, Júnior? Acho que era os pecadores, é a questão da generalização das pessoas, né? Porque o publicano era um pecador, mas tinha um status, né? Exatamente. Social diferente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos agora lá para Lucas, capítulo 5. Olha só. Agora, na visão do evangelista Lucas, ele vai abordar essa passagem de Mateus, mas olha só como fica mais clara essa relação aqui quando a gente enxerga. Leia para nós quem achou. Lucas 5, 27, 28 e 29. Posso ler também. Pode ler. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Olha aí. Então essa festa foi na casa dele. Interessante, né? Mateus, ele escreve com tanta simplicidade que ele fala, estando Jesus em casa. Mas ele não diz que casa, é a casa dele. Ele não revela, ele não fala dele, né? Escrevendo dele próprio. Agora Lucas dá o endereço. Interessante, né? Uhum. Interessante. Então, quis só fazer esse comentário. A humildade de Mateus em falar dele próprio. Ele não descreve coisas muito... Ele não faz alarde de quem ele era, do que ele tinha,
do que ele fez, dá a entender que ele abandona tudo e segue Jesus com essa humildade profunda, sem tocar trombeta. Há muitos que dizem, louvado seja eu, glorificado seja mim. Entendeu? Deus faz algo, eles dizem, louvado seja eu, glorificado seja mim. Porque são arrogantes, né? São vaidosos. Tudo que Deus faz na vida de um arrogante é para ele, é por ele, né? Não é por Deus e para a glória de Deus, né? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Continuando aqui, a autoria, né? Agora, continuando aqui, pode continuar lendo para nós. Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, é só a diferença que Lucas faz para Mateus, né, nesse texto aí. São Sim. textos similares, ele mesmo lugar, mesma situação, e Lucas trata comum, né? O Mateus trata com destaque. O publicano tem um destaque. Povão, pecador é povão. Entendeu? A reles. Mas, no entanto, você pode ver que mesmo ele trata a situação do pecado, né? Mas pode ver que ele não fala dele, porque pensa assim, Júnior, ele era muito rico. Ele faz uma grande festa, leva todo mundo para a casa dele, para que todo mundo conhecesse Jesus. Ou seja, dá para ver que aqui foi um culto de evangelismo, um culto no lar maravilhoso. E ele não fica dizendo detalhes das riquezas, do que ele tinha, deixava de ter. Ele simplesmente, no texto dele, ele é discreto. Já Lucas, apontando para ele, dá uma citação com um pouco mais de destaque, né? Nesse sentido. Por isso que trazem até críticas a Jesus, né? Pô, mas como que você come com uma pessoa que tem tão corrupto e tantos pecadores ao redor de vocês, né? Uhum. Então, vamos lá, Johnny, por favor, continua lendo aqui, olha, autoria. Autoria. Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Papias, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiásticas, L3, C39. No caso, essa citação é de Papias, está aqui, registrado nesse material, né? E aí esses seriam os endereços que se se convencionou, né? Agora, olha que interessante. Esse é um assunto bem... Vocês vão ver nos livros textos, irmãos. Não se tem também absoluta certeza, tá bom? Se tem uma opinião e como consenso se convencionou. Mas não dá para a gente afirmar que foi assim mesmo. Porque nós acreditamos que possa ser assim. O quê? Que Mateus realmente registrou em hebraico. Ou, quem sabe, em aramaico, o evangelho no momento da revelação. E aí, logo na sequência, foi feito cópias em grego. No entanto, essa é uma especulação. Porque se convencionou que era escrito no hebraico? Por causa de palavras como a de Papias. Como a gente acabou de ver aqui, ó. Compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico. E cada um traduzia segundo a sua capacidade. Então, por que se traduziu logo de cara para o grego? Porque quando você vai para a Antioquia da Síria, não se predominava o hebraico. Somente aqueles que estavam ali mais perto da cultura hebraica. Quando vai para as demais igrejas, o texto só tinha acesso à língua hebraica ou aramaica aqueles que estavam ali na sinagoga, ou que eram descendentes de judeus. Logo, não tinha como alcançar os gentios se estivessem em hebraico. Tá bom? Ficou claro isso? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Agora, irmãos, eu não consigo ver vocês, tá bom? Irmã Cleusa, professor Fabiano, estão aí? Sejam bem-vindos. Boa noite. Desculpa Boa o atraso, gente. Tudo bem, não tem problema, minha irmã. Graças a Deus. Fica tranquila, minha irmã. Eu vou mudar aqui a janela. Quando eu coloco essa janela, eu altero, eu consigo ver vocês, mas aparece tudo também. Né? Essa janela é um pouco
melhor porque eu visualizo vocês. Mas, ao mesmo tempo, a outra janela deixa a aula mais bonita. Vamos lá. Então, continuando aqui, meus irmãos. Autoria. Pode continuar lendo? Autoria. Mateus, de fato, produziu seu evangelho, escrito entre os hebreus no dialeto deles. Citação de Clemente de Alexandria, conforme Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica L2/C08. Então, é bem provável que isso tenha acontecido, irmãos, porque esses pais da igreja, eles não falavam coisas simplesmente para encher linguiça. Eles não tinham por que falar isso simplesmente, sabe? Ah, eu acho que foi porque a maneira que ele começa a genealogia de Jesus de uma forma hebraica, ele escreveu no hebraico. Não, é porque havia, sim, uma tradição, tá bom? Olha aqui, leia para nós também. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus em todo o mundo. O primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo-o publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico. A citação de Orígenes, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica L6/C25. Ou seja, Orígenes disse isso, Clemente de Alexandria e Papias. Mas sempre, prestem bastante atenção, quem é que cita é Eusébio de Cesareia. Eusébio cita Papias, Eusébio cita Clemente de Alexandria e Eusébio cita Orígenes. Vamos agora ver a própria citação do próprio Eusébio. Perfeito. De todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que nos deixaram comentários escritos, e mesmo eles foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir também às outras nações, colocou-o por escrito em sua língua natal, e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade de sua presença entre eles. E aí, citação de Eusébio de Cesareia. Agora aqui, mas percebam que todas essas citações que a gente acabou de ver foi de Eusébio. Pastor, então nós não vamos questionar a veracidade de Eusébio, dizendo, não, será que é verdade? Não é? Nós acreditamos que sim. Não tem por que não acreditar. Mas é bem provável que isso tenha sido realmente um fato. Que Mateus, ao escrever, escreveu em primeiro lugar em hebraico para o povo judeu e depois foi traduzido para o grego. Agora, percebam, irmãos, isso tudo é porque a gente tem que lembrar que esses são assuntos de cunho pastoral, assuntos de cunho de seminários, aulas como essa, porque isso é um assunto que um membro de uma igreja, muitas vezes, não tinha aquela preocupação. Eles tinham o Evangelho de Mateus como a palavra de Deus, a biografia de Jesus. Em que língua foi escrito para eles naquele momento, se realmente tinha sido escrito em hebraico ou em grego, eles tinham aquilo como a palavra de Deus revelada dos apóstolos. Então, no primeiro momento, era a palavra de Deus que chegou a eles. Para eles bastava. Mas, como nós, ministros, sempre somos criteriosos de saber alguns porquês, e esses porquês são legítimos a gente saber, então, por isso que tem esses comentários. E deve ter. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de ter sido diferente. Sendo assim, Mateus vai ser o único livro escrito em hebraico na sua origem. Mas logo depois ele é feito em grego e as suas cópias, ou pelo menos todas as grandes maiorias de cópias e códices são feitas em grego, tá bom? Vamos lá. Então, agora vamos lá para as evidências internas. Alguma pergunta, meus irmãos? Tudo bem? Algum questionamento, alguma dúvida? Os achados originais
Testamento e Mateus, eles foram encontrados em hebraico, né? E as Então, cópias, ou as cópias foi em grego. então, as cópias, lembra que nós já vimos isso no cânon? Quantidade de cópias? Não, pelo que eu me recordo, Júnior, não tem códices em hebraico. Tudo é em grego. Sei. Tudo é em grego. Ah, tá. Por quê? Possivelmente foi o que eu disse. Se chegou a primeira cópia em algumas igrejas, logo foi traduzido para o hebraico, chegou em hebraico, foi traduzido para o grego, e os copistas davam preferência, possivelmente porque era língua corrente, e todos os demais textos estavam em grego. E era para que, pense assim, por que eu vou fazer uma cópia em hebraico se a minha comunidade lê em grego e apenas um grupo de judeus que é o que lê hebraico? Sendo que aquele grupo que lê em hebraico também lê em grego. Porque era a língua corrente dos dias, né? Então, assim, eu não sei te dizer com exatidão, eu não me recordo agora, mas eu acho que nós não temos códices em hebraico. Só temos em grego. O grego. Fabiano, você lembra de alguma coisa sobre essa questão, Fabiano? Eu não me recordo agora. Ou os irmãos chegaram a ver algum material? Porque eu não me lembro disso. Para mim... Pastor, então, eu não vi nenhum códice em hebraico. Eu sei que a maioria dos manuscritos eles estão em grego. Então, tanto é que dizem que João ele escreveu em grego, entendeu? Dizem, eu já ouvi comentário de que Mateus foi escrito em hebraico, ou numa língua, ou seja, em aramaico, sei lá, mas diz que isso aí se perdeu. Mas, assim, a maioria dos estudiosos eles vão falar que é grego, que o Sim. Novo Testamento é grego, tudo grego. Sim. Entendeu, Júnior? Então é exatamente isso. Essa tradição, ela existiu, foi registrada por esses pais da igreja. No entanto, os códices em hebraico não se perduraram. A cópia original e as demais não se perduraram, ou se perderam, e o que foram encontradas foram só em grego. Por isso que eu falei naquela aula, acho que foi na sexta aula, que eu falei qual que é a nossa maior contribuição? Orarmos para que Deus permita com que se descubra manuscritos do primeiro século. Se encontrarmos manuscritos do primeiro século, e quem sabe até o texto de Mateus em hebraico, isso vai ser maravilhoso. Isso vai mostrar a veracidade e como a igreja ela preserva a palavra de Deus de geração a geração. Entendeu? Tá bom? Então vamos lá. Joia, vamos lá então. Aqui, agora, Gil, leia para nós, Gil, por gentileza, autoria, evidências internas. Mateus 9:9. Mateus é o nome dado ao coletor de impostos somente no primeiro evangelho. Nos demais evangelhos, o nome mencionado é Levi. Mateus 10:3. Passagem referente ao publicano. Mateus 27:3. Somente Mateus registra que Judas se arrependeu, atirando-se as 30 peças de prata de volta ao templo, saindo para se suicidar. Suicidar-se, aliás. Mateus 28:12. Somente Mateus registra que uma boa soma de dinheiro foi paga aos guardas do sepulcro pelos principais sacerdotes para assegurar o silêncio sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, aqui são alguns textos que apontam para evidências internas sobre a autoria dele. Talvez essa evidência seja mais polêmica, né? Que Judas realmente se arrepende. É questionável, tá, irmãos? Alguns vão dizer que aqui é só remorso, outros vão dizer que ele se arrependeu de todo o coração. Isso vale aqui o debate, tá? Continuando, Mateus o Evangelista. Continua lendo para nós, Gil, por gentileza. Mateus, também conhecido por Levi, Marcos 2:14,
Foi um dos apóstolos originais do Senhor Jesus. Nas listas dos discípulos de Cristo, ele aparece em 7º lugar nos evangelhos de Marcos, Lucas e em 8º lugar na lista do evangelho de Mateus e no livro de Atos. Ao ser chamado por Jesus, abandonou tudo e passou a segui-lo. Mateus 9:9, em Marcos 2:14, em Lucas 5:27 ao 28. O texto de Mateus 10:3 o designa como publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Joia. Meus irmãos, essas citações que a gente já viu também outrora, eu queria destacar aqui principalmente esse terceiro ponto, onde fala que ele abandonou tudo. Podem ver que quando ele fala dele próprio, ele simplesmente diz que Jesus, vendo ele na coletoria, disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mas já Lucas e Marcos vão dizer que ele abandona tudo. Olha como ele era humilde. Ele era humilde, ele não coloca, ele não faz aquele trocadilho de olha, vocês veem, eu deixei tudo que eu tinha um bom emprego, eu tinha fazendas, gado, e por amor a Jesus, eu abandonei tudo e segui. Ele não fala isso dele próprio. Ele só demonstra que Jesus o chama e ele obedece. E ele não faz esses trocadilhos de pesos que nós gostamos de fazer. Mas já Marcos e Lucas, observando a história deles, e possivelmente porque eles não tinham tanta posse, eles viram que o que ele fez foi algo muito elevado. E aqui eu quero gastar um minuto aqui com vocês. Mateus, que vai ser uma daquelas exceções de ricos passarem a seguir a Jesus. Como disse Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus é essa exceção. Mateus era, para a nossa realidade aqui, irmãos, ele era como um político muito rico, muito abastado. E então é forte essa citação dele, e ao mesmo tempo é forte a humildade dele, porque eu não sei se vocês já notaram, a gente gosta de enfeitar o pavão, né? Como se pavão precisasse de ser enfeitado, né? Quando a gente faz alguma coisa boa para Deus. E muitas vezes a gente até floreia com pseudas humildades. Não, foi para a glória de Deus. Não, eu sou falho, eu sou pecador. Mas é uma falsa modéstia que não deixa de enfeitar o pavão. Mateus não era assim. Ele saía de cena mesmo, quando ele fala dele próprio. E eu acho isso lindo. E quando alguém via ele, via o que ele fez e dava mais prestígio. Por isso que Provérbios fala que se alguém tem que falar as nossas virtudes, que não sejam os nossos lábios, mas sejam os lábios dos outros. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente faz para merecer alguma coisa e as pessoas não nos elogiam. Ou só joga a pedra. Aí chega uma hora que parece que a gente precisa mostrar algum valor, porque chega uma hora que ninguém valoriza. Então é mais ou menos como uma defesa em causa própria. Mas na realidade, fica aqui essa dica, sabe, irmãos? Mateus, ele dá um passo de fé como poucos na história da humanidade fizeram. Que abandonar toda a riqueza, todo o prestígio para seguir quem? O Rabi errante. Porque Jesus não era um figurão quando começou. Jesus era um charlatão para muitos. Assim como João Batista. E ele deixa tudo que ele tem para seguir esse pseudo-charlatão. A gente tem que lembrar que aqui é no começo do ministério. Não é no final. José de Arimateia e Nicodemos, quando pegam o corpo de Jesus, já viram Jesus
depois de 3 anos e meio de ministérios extraordinários. Pode ver. Olha o trabalho que José de Arimateia teve e Nicodemos. Viu Jesus curando, ressuscitando mortos, sacudindo toda a Palestina, ou seja, todo Israel naqueles dias. E aí eles tomam uma decisão. Vão fazer o sepulcro de Jesus. Mateus foi lá no começo, irmãos. E Mateus não era que nem Pedro, que era um microempresário. Pedro possivelmente já era próspero como microempresário. Mas Mateus era muito rico. Possivelmente o ministério de Jesus foi assistido durante muito tempo pelos recursos de Mateus. Os recursos de Mateus foi aquele que segurou o ministério de Jesus por anos. E a gente não vê nenhuma citação disso. A não ser Lucas falando que foi na casa dele. Ele devia ter muitas posses. E ele dedicou tudo aos pés de Jesus. É forte isso, não, irmãos? Então, eu quis gastar esse minuto porque eu sei que a gente não está numa aula aqui de debates ou de análise do texto, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês, porque como seminaristas, como ministros, vejam bem, a gente precisa ser desafiado nessa perspectiva de seguir por amor e não por barganha. E hoje, quantos são os pastores e discípulos que se corrompem por causa de dinheiro? Mateus vai na contramão. Mateus foi o oposto. Abandonou tudo, não tomou bom proveito de nada e possivelmente foi quem preparou o ministério. Então, fica aqui esse alento para que a gente possa aprender com ele, né? Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá. Então, aqui, publicano. A gente vai ver já o que era um publicano, né? Aqui, ó. Mateus Evangelista. Leia para nós, professor Fabiano, por gentileza, agora. Dá para ler? Ah, sim, com certeza, pastor. Em Marcos 2,14 e Lucas 5,27, ele é chamado de Levi, filho de Alfeu. Entretanto, não se pode concluir que se trata do mesmo homem que foi pai de Tiago menor. O nome Mateus é uma contração de Matatias, que em hebraico significa presente de Deus ou dom de Deus. Existem ainda as citações provenientes da tradição da Igreja Romana que informam que Mateus trabalhou na pregação do Evangelho na Judéia, referência de Eustácio 324, no Egito, na Etiópia por Sócrates e na Pátria. A Igreja Ocidental lista-o junto aos mártires da comunidade cristã primitiva. Ou seja, possivelmente ele foi também martirizado. E aqui é Eustácio, 3,24, é uma citação, não é o ano, tá, Fabiano? É que eu sei que está aí, de repente você não conseguiu. Então, olha que interessante. É uma contração de Matatias, presente de Deus, ou dom de Deus. Fica aqui algumas dúvidas, ou algumas perguntas, ou algumas incógnitas. A gente não nota, assim como Jesus muda o nome de Pedro, Jesus mudou o nome de Mateus. Mas nós não vemos essa mudança. A partir de hoje você será chamado Mateus, né? Mas a gente sabe que na realidade o nome dele era Levi. E ele foi chamado de Mateus, possivelmente. Será que tem a ver com a postura dele de ser um presente de Deus para o ministério de Jesus? Fica uma pergunta. Será que ele se apresentou como um dom, ou como um presente, irmãos? Sejamos honestos aqui, irmãos. Nosso coração não deve estar nas riquezas. Mas como é bom quando você é assistido no ministério, com irmãos generosos, com irmãos que têm o coração doador. Isso é um presente de Deus. Muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus com tanto sacrifício, com tanta luta, com tanta... E vem um irmão que é amigo, que é companheiro, que é intercessor. Lembra que Paulo, quando ele recebe as ofertas da igreja de Filipe, dos filipenses, ele fala que
aquele irmão que entregou as ofertas, ele era um lenitivo. O que é um lenitivo? Vocês lembram o que é um lenitivo? Não? O que seria Lenitivo. lenitivo? O dicionário vai dizer que é aquele que mitiga dores, diminui a carga. Lenitivo é uma pessoa que me traz esperança, que é um companheiro, como você acabou de ler aí, né, na definição. É aquele que tira as dores da gente. É o lenitivo, é que nos ajuda. Então, Epafrodito, para Paulo, foi um lenitivo. Aquela igreja era um lenitivo. Quem sabe o nome foi dado para ele, como essa contração de Matatias, são presente de Deus para mim. Eu te chamo para você ser meu discípulo e você cuida de mim, cuida de nós. Não sei. Fica quem sabe uma boa especulação, né? Tá bom? Mas uma coisa é certa, o mestre mudou o nome. Tá bom? Ô, filha, chegou aí no hospital, é? Então tá bom. Já já, olha, tá lá no hospital com a filhinha dela, mas tá aqui na, né? Mas cuida da filhinha aí, não tem problema se precisar parar, tá, filha? Então, continuando aqui, irmãos. E vamos lá. Mateus e o ofício de publicano. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Mateus era bem informado a respeito de assuntos financeiros. Dentre os evangelistas, é o que mais vezes fala em dinheiro, 12 vezes. Ele também distinguiu mais variedades monetárias do que os demais evangelhos e usou mais vezes termos financeiros. Mateus 38 vezes, Lucas 22, Marcos 8 vezes e João 2 vezes. Alguns historiadores acreditam que ele foi funcionário público do tetrarca Herodes Antipas e que trabalhava na região de Cafarnaum. Funcionário publicano, né, dando essa ideia de... ele era um funcionário de Herodes, mas como um publicano mesmo, né? Interessante, né? Aí agora aqui vai vir, olha só que interessante. Mateus e o ofício de publicano. Olha como que era a ordem naqueles dias. É o Magister Societatis, que estava em Roma. Seria, por exemplo, como se fosse o secretário do Tesouro. Seria mais ou menos isso. Aí depois vinha o Pro-Magistro, que vinha como responsável pela província. Depois vinha o Submagistre, que tá, no grego seria Architelontes. E aí Mateus, ele era essa pessoa, que fazia esse papel. Desculpa, Zaqueu, aliás. Zaqueu, ele era um dos responsáveis dos publicanos. E aqui vinham os portitores, grego telontes. Aí Mateus estava, no caso, sendo um desses. Mas dá para ver que ele era muito próximo. Agora, irmãos, olha que interessante. Aqui a gente aprende também uma coisa interessante. Se a conversão de Mateus já foi um marco, a conversão de Zaqueu também foi algo sensacional, né? Chefe. Ele era um chefe de Mateus. Dos demais coletores. Exatamente. Muito legal, né? Bom, deixa eu dar uma pausa agora aqui, irmãos. Deixa eu só fazer uma última citação. Por que os publicanos eles eram mal vistos pelos judeus? Por quê? O que vocês acham? O que vocês aprenderam? Só por cobrar imposto? Amanhã é o último dia do leão. É amanhã, né? É. Então, qual o problema? Você trabalha na Receita Federal, você vai ser mal visto? Pois é. Eles eram judeus, né? E para o povo judeu eram vistos como traidores, uma vez que o povo romano cobravam altos impostos e, eventualmente, enfim, chamavam essas pessoas que eram da mesma
linhagem judaica. Então, enfim, em resumo, o povo judeu os via como traidores. Exatamente. E é por essa razão que eles acabavam sendo mal vistos. E mal vistos e meio, já que eu estou sendo excomungado pelo meu povo, então, pastor Johnny, ao invés de você me dar 1 talento, eu quero 3 talentos. Mal visto e meio. Era assim que acontecia. Já que vão falar mal mesmo, né? Já que vai falar mal mesmo, já que eu vou ser desprezado, não sou mais chamado para ir na festa de aniversário, festa de casamento, então acabou. Vou ficar com a minha turma e vou ser mal visto. Cobrava excessivamente, né? E cobrava propina também. A propina nasce dessa situação mal resolvida. Já que os judeus o via como traidor, eles também se sentiam vítima, porque era mais ou menos como uma imposição romana. Ora, eu não escolhi para ser, eu sou agora. Agora eles, ao invés de serem compreensivos, me tratam como traidor. Então o ódio, alimentando o ódio, vira o quê? Mais ódio. E aí por isso que eles pegavam propina. E aí, por isso que Zaqueu, quando ele se converte, ele faz aquela declaração: Senhor, eu vou devolver metade, darei metade aos pobres, e o que eu desfalquei, eu vou restituir conforme diz a lei. Porque na lei tinha alguns critérios. Por exemplo, se você pegou uma ovelha, você não vai devolver uma ovelha, você vai devolver aquela ovelha mais o que a lei diz. Se não me falha a memória, 3 ovelhas, coisa do tipo. Então, você pegou um boi, você não devolve um boi, você devolve 2 bois. Tem uma construção na lei. Então, Zaqueu, quando ele realmente tem um encontro com Jesus na casa dele, ele devolve, ele fala: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho, metade, ele diz, eu darei aos pobres. Porque ele era muito rico. Mas pensa assim, irmãos, é aquilo lá que eu falo, irmãos. Sejamos honestos, é aqui na prática. E isso acontece o tempo todo. O irmão, ele pede: pastor, ora por nós, ore por nós, a gente ora. Aí Deus prospera o irmão. Prospera mesmo. O irmãozinho saiu lá da mecânica e virou empresário. Então, enquanto ele era na mecânica, ele falava que ele ia dizimar, mal dizimava, mas eu vou ajudar, Senhor. Aí Deus abençoa e faz ele um grande empresário. E agora ele pega para aquele montante e fala: mas tudo isso para a igreja? Tudo isso para o pastor? Entendeu? E é isso que eu digo, né, irmãos? A conversão, ela tem que ser vista no todo. Ora, esse irmão está colocando o coração agora na riqueza. Ora, se Deus abençoou muito, irmãos. Deixa eu te ensinar um segredo aqui. Não tenha medo de pagar muito imposto de renda, tá? Porque isso pressupõe que você ganhou muito dinheiro. Entendeu? Eu não sou favorável aos nossos impostos. Eu acho que são abusivos. Na minha opinião, não são feitos de forma... O uso não é feito da forma correta. Temos muitos desvios na política, vocês sabem disso. Mas, se você está pagando muito imposto, é porque você ganhou muito. Amém? Não é porque você ganhou pouco. Então, tenha isso dentro de você como um presente da parte de Deus. Se um dia Deus te prosperar, dizime intensamente. Não fique fazendo isso. Mas agora é muito para a igreja. O pastor não precisa... E quem disse que somos alguém para questionar isso? A gente está retendo os projetos de Deus por meio da nossa vida. Está entendendo, irmãos? Vamos supor, né? O irmão, de repente, ele se torna uma pessoa célebre e ele é de uma comunidade pobre. Agora, os dízimos dele, com certeza, vão ser muito usados naquela comunidade, naquela igreja. E quando ele retém nesse pensamento medíocre, ele está sendo avarento. Ele está impedindo com que Deus também expanda o reino por meio das nossas finanças. Então, repreendam isso. E no dia que Deus te prosperar muito, dizime, tá bom? E muito. Amém? Amém. Recebe? Faz que meus irmãos, eu recebo. Eu recebo. Mas tem que doar mesmo, hein? De coração, tá bom? Vamos dar uma pausa agora, irmãos? Vamos beber uma água e a gente já volta, tá bom? Ok. Querem tirar alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Não? Só a posição do Zaqueu, que de fato chama muita atenção, né? Quando ele diz que vai restituir 4 vezes mais caso ele tenha defraudado alguém. Pelo que eu lembro da lei, é 1/5, na verdade, do que ele tem que devolver, né?
E está dizendo que ele vai dar 4 vezes mais, ou seja, ele está transbordando inclusive o que a lei fala. Eu não recordo direito, pastor, eu confesso para você que agora eu não recordo, mas eu lembro que havia classificações lá. Ah, Para tá. cada Eu lembro tipo de de... número 5, né? Vou até ler aqui para confirmar depois, mas depois eu verifico. Isso a gente pode verificar depois. Mas Uhum. eu lembro que tinha mais ou menos assim uma correspondência do que é, sabe? Mas uma coisa é fato. Ele voluntariamente se prontifica. E é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus não precisou pedir para ele. A conversão gera a pessoa. Se eu fiz, eu farei tal coisa. Então, pronto. Por quê? E não é ali uma palavra... Pode ver que ele já começa com doação, né? E pode ver, Jesus não diz para ele, não, você tem que entregar tudo o que você tem. Que nem fez para o jovem rico. Porque já viu nele a predisposição. O jovem rico, Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, faz essa afirmação. Porque sabia que a questão dele do jovem rico, era uma questão de negociar. Já de Zaqueu não, Zaqueu já tem essa entrega. Irmãos, guardem essa frase, eu falei ela sábado na classe do batismo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Amém? Eu aprendi isso com o pastor José Silva, eu nunca mais me esqueci. Quando eu quero algo na minha vida, eu dou um jeito. Se eu quero aprender uma nova profissão, eu dou um jeito. Se eu quero namorar com uma pessoa que eu estou apaixonado, no caso, a gente está apaixonada por uma mulher, não era assim quando a gente queria namorar com as nossas esposas? Você dava um jeito de se encontrar com ela, você dava um jeito de esperar ela. Quando você quer algo, você dá um jeito. Quando nós não queremos, nós damos uma desculpa. Essa maneira de muitas vezes os irmãos darem tantas desculpas, pastor, não deu, porque não dá, porque na realidade a gente não quer. Essa é a realidade. E Zaqueu aqui, ele já começa a ter passos, né? Ele começa a ter passos recebendo Jesus, querendo ver Jesus, depois ele já começa a se doar, entregando as coisas, querendo cumprir a lei. Por isso que Jesus diz e afirma que a salvação entrou nessa casa. E ele nem pediu tudo. Já o jovem rico, Jesus pede de forma mais assertiva, porque sabia que ele não queria aquilo. Então, Jesus vai na jugular. Então, isso é forte para nós, né? Você vê, irmãos, falamos de Mateus, o publicano, e falamos de Zaqueu, outro publicano, que ensinam-nos o tempo todo, né? Tá bom? E eles não tinham teologia da prosperidade, tá? E não queriam construir templo de Salomão, tá? Interessante, né, irmãos? Tá bom? Então, vou parar a gravação aqui, tá bom, meus irmãos? Só um minutinho. Quer falar alguma coisa, Júnior? Quer falar? Não? Tá bom.